Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar ministrando aqui um pouquinho para vocês a matéria de Ciência e Tecnologia dos Materiais. E é uma aula mais no apanhado do conteúdo mesmo, porque, como vocês podem ver, é uma matéria bem extensa, a gente tem pouco tempo, então a gente vai conseguir falar pouco sobre a matéria. Algumas dúvidas a gente vai conseguir estar tirando, mas tem algumas que vai ficar mesmo para tirar com os tutores aqui da Unifates. Acho que todo mundo já sabe como entrar em contato, né, com os tutores. Então, se você estiver com dúvida em algum conteúdo que não foi abordado ou que a gente não conseguiu passar por ele, só entrar em contato com os tutores que eles conseguem tirar as dúvidas certinho de vocês, beleza? Então, pessoal, aqui para o curso de arquitetura, eu sou o Fernando, sou engenheiro civil. Eu tentei montar essa aula o mais próximo e o mais voltado para a área de construção civil mesmo. Alguns materiais que a gente vai estar empregando na construção civil, alguns tipos as definições, né, de materiais que a gente vai estar utilizando diretamente na construção. Então, a gente tem aqui no plano de aula, a primeira unidade a gente vai ter a introdução dos materiais da construção civil e a estrutura, como que esses materiais eles são compostos, tanto como que eu posso falar? Em macroscópico ou microscópico. A gente vai ver tanto como que é feita as características desses materiais, como que eles são constituídos desde a sua microscopia também. Na unidade 2, a gente vai ver a estrutura dos sólidos cristalinos e a imperfeição dos sólidos. Tem a maioria das estruturas sólidas, eles têm um arranjo cristalino dos seus átomos. Então, a gente vai estar abordando isso também. Na unidade 3, a gente vai ver os mecanismos de difusão e as fases. E na unidade 4, a gente vai ver as propriedades do material, certo? Então, vamos dar início à aula. Pessoal, desde quando a gente foi visto como sociedade, a gente tem as necessidades de estar descobrindo novos materiais para a gente atender às nossas necessidades. Essas necessidades sempre são renováveis. Hoje eu tenho uma necessidade, eu crio algo para suprir essas necessidades, mas logo depois que eu supro essa necessidade, a necessidade ela cria outra vertente ou cria uma necessidade nova. Então, no desenvolvimento da humanidade, a obtenção de novos materiais é muito importante para a gente conseguir desenvolver. E está atrelado à capacidade e o aprimoramento das matérias, também novas tecnologias para desenvolver novos materiais. Então, sempre a gente vai estar buscando novos materiais para atender algumas necessidades que a gente tem, ou desde o nosso dia a dia, ou em alguma outra necessidade específica, certo? Os materiais são sempre derivados de algum material natural. Hoje, vamos supor, todos os materiais, a gente tem derivações de um material encontrado na natureza. A borracha mesmo a gente encontra do látex. Então, os recursos naturais eles são bem limitados. Em contraposição, nós temos as necessidades humanas a serem atendidas, que elas são ilimitadas. Então, a gente tem que aprimorar cada vez mais o processo de manufaturamento para conseguir utilizar cada vez menos recursos naturais para chegar no objetivo que a gente tem, que é cada vez mais ter materiais para atender às nossas necessidades. E com os materiais que nós vamos descobrindo, vamos criando, vamos desenvolvendo, nós temos algumas classificações que a gente enquadra esses materiais. Algumas classificações mais encontradas na construção civil são os metais, os polímeros, os cerâmicos e os compostos avançados. Os compostos avançados eu não vou estar falando porque normalmente ele é mais empregado na área de tecnologia. A área de tecnologia hoje é usado na parte de celular, de computação, essas partes mais tecnológicas mesmo. Então, como essa parte não tem muito interesse para a gente,
eu acabei que eu não vou estar abordando isso. Que nem eu falei para vocês no início, eu vou estar abordando mais coisas voltadas para construção civil mesmo. Os metais, como a gente sabe, é altamente empregado dentro da construção civil. Não tem nem o que se falar hoje, se a gente for falar em questão de estrutura, hoje, estrutura metálica, estrutura de concreto armado, vários metais. Então, a liga metálica está altamente presente dentro da construção civil. E para a gente conseguir classificar alguns os materiais, a gente coloca alguns esforços nele para ver quais que são as reações dos materiais, conforme as tensões e alguns testes que a gente coloca sobre eles. Então, materiais que apresentam rigidez, resistência, condutividade elétrica, e esse tipo de materiais, então, nós enquadramos ele como materiais metálicos. Os materiais cerâmicos também muito empregados na construção civil. Nós temos ali os pisos cerâmicos, que são feitos de argila tratada, né? Nós temos as louças sanitárias, que também são materiais cerâmicos. Nós temos diversos materiais hoje também de elementos de arquitetura, seja um enfeite, seja um elemento arquitetônico, que também usa bastante materiais cerâmicos. E como que a gente classifica? Eu submeti a um esforço de mecânico em um material. O material que apresenta dureza e tem uma certa resistência, lógico que o material cerâmico ele não vai ser resistente ao ponto de ser enquadrado na casa dos metais. Dureza a gente não pode confundir com resistência. A dureza é dureza com base a risco dele. Materiais que são riscáveis por poucos materiais, esses materiais têm um índice de dureza bom, mas não quer dizer que ele seja um material resistente. Então, pode ver que o material cerâmico tem alta dureza, mas ele é um material frágil. Então, o conceito de dureza não está atrelado à resistência. Então, os materiais cerâmicos também eles são bons isolantes térmicos. A gente tem no bico de ônibus espaciais, a gente tem material cerâmico a gente tem revestimento de material cerâmico para a hora que ele der a reentrada, como a temperatura é muito alta, ele serve como isolante térmico. Então, essa parte do material cerâmico também é muito bom isolante térmico e elétrico. Aí nós temos os polímeros, os materiais que são classificados como os polímeros. Os polímeros, um dos mais usados na construção civil hoje é o policloreto de vilina. Quem conhece é o famoso PVC. PVC, hoje nós temos forros PVC, nós temos esquadrias formadas de compostos PVC também. Então, a empregabilidade do PVC também é muito grande na construção civil, justamente por ele ser bastante moldável. A gente pode fazer, enquanto ele está sendo manufaturado, ele pode ser feito de vários moldes, vários tamanhos, vários formatos. Então, a flexibilidade dele também é muito boa. Os materiais polímeros ele tem alta estanqueidade, tanto mais por questão hídrica, eles também são bem resistentes à água. Então, os polímeros são muito usados. Alguns polímeros são usados como aditivo para o concreto, porque os materiais misturados eles podem adquirir a qualidade e as propriedades do outro material. Então, vamos supor, eu pego um polímero que eu vou usar como aditivo plástico. Então, a hora que você adicionar isso ao seu concreto, ele vai pegar algumas características desse polímero, que é justamente isso, ele ter uma certa flexibilidade, ele se tornar um material um pouco mais leve, mais trabalhável, e algo que a gente possa usar
bastante na construção. E temos os compósitos também. Os compósitos eles são formados por mais de um material. O polímero, diferente dos polímeros e dos metais, quando você olha ele a olho nu, ele é um material só. Porém, os compósitos, você pode ver que ele vai ser sempre uma mistura. E o melhor exemplo que a gente tem dentro da construção civil é o concreto. O concreto ele é formado de cimento, pedra, areia e água. A mistura desses elementos, ele vai fazer com que o concreto adquira a qualidade e as características de cada um pouquinho. Vai pegar a resistência à compressão da pedra, vai pegar aí a água, vai fazer com que o cimento entre em reação com o cimento e vai colar todos os aglomerados. Que os aglomerados graúdos são as pedras, né? Os agregados miúdos são as areias que preenchem os vazios que ficariam caso fosse usado só pedra no concreto. Beleza? Então, essa parte de classificação é bem tranquila. A gente classifica conforme ao esforço que a gente exercer no material, a resposta que ele dá para a gente. Então, caso a gente faça um teste em um devido material e ele apresente uma dessas características, assim a gente consegue classificar ele como metal, cerâmico, polímero ou compósito. Beleza? A gente falou da classificação macroscópica do material, olhando ele, fazendo teste físico, submetendo ele a alguns esforços, algumas tensões, mas o que todos esses materiais têm em comum? Do que eles são compostos? O que tem se a gente pegar um microscópio e olhar ele em caráter microscópico? A gente vai encontrar que todos esses materiais são compostos por átomos. Os átomos, eu acho que todo mundo já estudou um pouquinho no ensino médio, em química. Os átomos eles têm 3 partículas elementais, que todo átomo é composto e toda matéria é composta pelos átomos, que são eles, os prótons e os nêutrons, que são encontrados no núcleo de um átomo, e os elétrons que ficam circundando na eletrosfera ao entorno desse núcleo. Os prótons sempre vão ter cargas positivas energeticamente, e os nêutrons, como o próprio nome dele fala, é uma carga neutra, e os elétrons eles têm carga negativa, pessoal. Então, quando um elétron ele está circundando o núcleo, dependendo da quantidade de elétrons que tem nesse átomo, eles vão ser divididos sempre em camadas. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando a gente está olhando um átomo ali, vamos supor na tabela periódica, a gente sempre tem um número acima do elemento. Temos a nomenclatura dele, que é sempre as letras, né, que nomeiam ele, e o número de prótons e os números de elétrons ficam ligeiramente acima ali, aquela numeração que tem ali. Então, a partir daquela numeração que a gente tem, a gente consegue fazer uma divisão energética dele e saber, possivelmente, quantas camadas a gente tem nesse átomo, que a gente vai dar uma estudada também, que vai dar uma olhada mais para frente. Os átomos que nós encontramos na natureza ou que são sintetizados, eles têm algumas semelhanças entre si. E essas semelhanças, eles podem ser tanto pela sua massa, tanto pelos seus nêutrons, como o seu número atômico. Alguns átomos vão ter essa semelhança. Os átomos que eles têm a mesma massa, que a massa de um átomo ela é dada pela soma dos nêutrons e dos prótons encontrados no núcleo. Então, os que têm a mesma massa, nós chamamos eles de isóbaros. Os que têm os mesmos, só o número de nêutrons, os nêutrons encontrados não é necessariamente igual ao número de prótons. Tem alguns que vão ter prótons a mais do que nêutrons, uns que vão ter nêutrons a mais do que prótons. Então, esse número não quer dizer que ele seja o mesmo. A única coisa que vai ser o mesmo é o mesmo número de elétrons e os de prótons. Os nêutrons sempre eles podem mudar. Então, os que tiver o mesmo número de nêutrons dentro
de um átomo, eles vão se chamar isótonos, certo? E os elementos que eles tiverem o mesmo número de átomos serão os isótonos. Tem alguns átomos na tabela periódica que eles estão dentro de uma família que eles seguem o mesmo número de elétrons. Então, os elétrons encontrados no mesmo átomo, eles vão ser divididos também da mesma forma. E a gente vai ver que mais para frente como que faz essa divisão energética entre os átomos. A gente vai distribuir eles em suas camadas e subcamadas e dizer quantos elétrons a gente vai conseguir encontrar na camada de valência, que é, no caso, a última camada, a camada mais externa de um átomo. Então, quando a gente pegar a tabela de Linus Pauling lá e for fazer toda a divisão energética, separar todos os átomos por camada, a última camada que a gente preencher ou que tiver alojado o átomo, ela vai ser a nossa camada de valência, tá, pessoal? Então, a configuração eletrônica de um átomo é justamente isso. Os átomos distribuídos entre as 7 camadas. Ele pode ser que ele utilize todas as 7 camadas para alojar átomos, caso tenha necessidade. E dentro das camadas a gente pode encontrar até 4 subcamadas. Não são todas as camadas que vão ter as 4 subcamadas. A primeira mesmo a gente vai observar que só tem uma subcamada. A segunda camada ela tem 2 subcamadas. Então assim a gente vai conseguindo distribuir os elétrons distribuir todos os elétrons presentes no átomo dentre as camadas para a gente conseguir chegar na camada de valência. Essas são as distribuições que a gente consegue alojar os átomos, tá? Então, a gente tem que... A primeira camada, que é denominada camada K, a gente consegue alojar até 2 elétrons, na camada 2, camada L até 8, e assim sucessivamente, conforme essa primeira tabela que a gente tem ali dos níveis, que são as camadas. E com isso a gente sabe que a primeira camada a gente aloja 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. E dentro dessas camadas, as subcamadas que a gente conseguir encontrar, ela também tem um número máximo que ela pode comportar elétrons. Eu não posso chegar e colocar elétrons de qualquer forma que a camada não vai conseguir encontrar. A hora que eu for fazer a distribuição energética, eu tenho que saber o quê? Que a subcamada essa, ela só consegue comportar 2. Mesmo que a camada em si, vamos supor, pegar a camada N, ela comporta 32 elétrons. Eu não posso chegar e colocar... Eu não vou encontrar ela tudo na primeira subcamada. Elas vão estar distribuídas. A hora que eu conseguir preencher a primeira camada com 2 elétrons, eu parto para a segunda camada, para a segunda subcamada. A hora que eu conseguir preencher a segunda subcamada com 6 e ainda tiver sobrando elétrons, então eu vou para a terceira e vou para a quarta, assim, consecutivamente. E essa distribuição energética, a gente vai fazer através da tabela de Linus Pauling lá que eu falei para vocês. Mas ali a gente vai ter 2 tipos de configuração. Tanto a configuração energética por classe crescente de energia, os átomos que... as camadas em que são mais difíceis tirar os elétrons dessas camadas, vamos supor, vou pegar o átomo da primeira camada, da primeira subcamada. Você vai gastar muita energia para conseguir migrar esse elétron para uma outra camada, entendeu? Então, vamos supor, as ligações, normalmente, elas vão ser feitas com a camada de valência, os átomos que estão ali circundando o átomo. Não vou conseguir chegar e vou falar assim, não, eu quero pegar um elétron, vou fazer uma ligação atômica aqui, vou pegar um elétron da primeira camada, primeira subcamada. A gente não consegue, porque gastaria muita energia. Então, na distribuição eletrônica, a gente consegue ver também a camada de valência, que é a camada em que a gente consegue disponibilizar os átomos para fazer ligações com outros átomos para a gente fazer uma substância, alguma coisa diferente, entendeu? Então, a gente
vou passar aqui o slide, que daí tem a distribuição de Linus Pauling, eu vou mostrar para vocês como que fica. A distribuição a gente vai fazer através desse diagrama de Linus Pauling aqui. Ele observou, fazendo teste de indução elétrica, cada elétron que ele conseguia migrar de uma camada para outra, o átomo emitia uma luz, seja uma luz de diversas cores, e a hora que ele ia aplicando a energia, os átomos iam pulando de camadas. E esse pulo, vamos chamar assim, de uma camada para outra, ele emitia um sinal luminoso, que ele foi vendo. A hora que ele ia aplicando energia, com pouca energia, alguns átomos já iam pulando de camadas. A hora que ele foi aumentando a energia, os elétrons mais energéticos, que são os mais difíceis de ser removidos da eletrosfera, eles iam pulando também. Mas aí ele ia ter que aplicar cada vez mais energia para conseguir migrar esses elétrons de uma camada para outra. Não é fácil pegar vamos colocar assim, um átomo que está mais próximo do núcleo e conseguir migrar ele de camada. Então ele criou esse diagraminha aqui, que ficaria mais ou menos assim. Na primeira camada aqui que vocês estão vendo, é a camada 1, a subcamada S comportando 2 elétrons. Então, se eu fosse começar a fazer a distribuição energética de um átomo qualquer, vamos supor que ele tenha 30 elétrons na sua eletrosfera. Eu coloquei a camada 1, a subcamada 2, com 2 elétrons. Então, eu já tenho 2 elétrons participando da minha distribuição. Aí ele pega e ele migra, ele faz nessa diagonal aqui o comportamento mais energético de um átomo. Quando eu for fazer a distribuição, eu vou pular para a segunda camada, primeira subcamada. Então vai ficar 1s2, 2s2. E aí eu vou pular para a segunda camada, segunda subcamada. Por quê? A primeira subcamada eu já preenchi com os 2 elétrons que ele comporta. Então, como eu tenho 30, até agora eu consegui alojar só 4 elétrons. Porque tem 2 aqui da camada 1, da subcamada 1, e 2 da segunda camada, subcamada 1. Então, são 2. Então, assim a gente vai. 1s1, 1s2, 2s2, 2p6. Então, 2 com 2, 4, com 2... com 6, 10. Então, a gente já alojou 10 elétrons. E agora a gente tem que passar para a próxima camada menos energética, que é a camada mais facilitada de encontrar um elétron vagante. Então, a gente vai aqui para 3s2. Então, quando eles perguntam, se algum dia vocês chegarem a ver uma questão que eles pedem para fazer a distribuição energética através da tabela de Linus Pauling, então vocês vão ter que seguir isso aqui bem certinho. Aí vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 e por aí até você preencher e conseguir utilizar todos os átomos em que está proposto no exercício ou o átomo que você está fazendo em análise. Beleza? A configuração de mais energia para menos energia começa de cima para baixo, seguindo essa diagonal aqui. Vamos supor que pergunta qual que é a distribuição geométrica desse átomo. Então, a gente não vai seguir nessa diagonal, tá? Porque a distribuição geométrica ele é feita de outra forma. Ele é feita na horizontal, da esquerda para a direita. Então, se a gente fosse colocar a distribuição geométrica, seria dado justamente por camadas. Ó. A primeira camada seria a primeira camada geométrica, a segunda camada a segunda, sempre assim. Porque cada camada dessa da 1 é a mais próxima do núcleo e a 7 é a mais longa. Então, quer dizer, se eu estou fazendo uma análise geométrica de proximidade com o núcleo do átomo, então a geometria é essa, do mais perto ao mais longo. Se eu for fazer uma análise energética, aí a gente vai seguir conforme está ilustrado
na figura que vai ser sempre na diagonal, pegando as camadas que é mais energética para menos energética. A camada que seria menos energética de todas dentro de um átomo, que utilizaria as 7 camadas e todas as subcamadas, seria o 7p6 aqui, que a gente seria, no caso, se utilizasse todos eles, e aí a gente fosse fazer uma análise, qual que seria os elétrons de que camada seria o mais fácil remover, ou fazer uma ligação com outro átomo, seria justamente os elétrons que estão alojados aqui na camada 7, na subcamada 2. Beleza? Então, dessa forma que nós faríamos as distribuições energéticas de um átomo. E a distribuição geométrica também. Beleza. Aí a gente viu quais que são os elétrons mais prováveis de fazer uma ligação, que vai ser sempre os elétrons na camada de valência. A camada de valência é sempre a camada que a gente depende de menos energia para conseguir remover esse elétron ou compartilhar esse elétron, tanto faz. Mas a gente vai ter que, vamos supor, eu vou fazer um composto, vamos observar a água, por exemplo. Ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se a gente for fazer a distribuição energética do hidrogênio e do oxigênio, o oxigênio na tabela periódica eles nos mostram que eles têm 6 elétrons e o hidrogênio tem apenas 1. Se a gente for fazer a distribuição energética do oxigênio, a gente vai ver que ficará 6 elétrons na camada de valência. E um átomo, pela regra de octeto, nos mostra que para um átomo encontrar o equilíbrio, ele tem que ter no mínimo 8. O certo mesmo, para ele encontrar a estabilidade, a maior estabilidade dele, o certo é preencher todas as camadas e subcamadas, tá, pessoal? Mas a regra de octeto fala que se a gente conseguir preencher com pelo menos 8 a camada de valência, esse átomo está relativamente estável, seja na natureza, seja sintetizado, de algum jeito que a gente for fazer a ligação. Então é por isso que a camada, a água que eu estava dando exemplo, o H2O, ele tem 8 elétrons. A hora que a gente for fazer a distribuição, a gente vai ver que na camada 2 vão ficar 6 elétrons. E o hidrogênio, ele tem apenas 1. Então, ele se une com um hidrogênio e um oxigênio. O oxigênio ele não encontraria o equilíbrio, porque daí ele teria 7, que ele iria compartilhar o elétron do hidrogênio. Aí ele encontra outro hidrogênio para assim atingir o equilíbrio. E daí ele vai ficar com 8 elementos vão ficar com 8 elétrons, desculpa, na sua camada de valência, atingindo assim uma estabilidade relativamente boa. Então, a partir disso, a gente tem alguns tipos de ligações. Nós temos as ligações iônicas, que são principalmente entre os metais e os não metais. Um exemplo, deixa eu pensar em um exemplo que eu posso dar aqui para vocês de ligação iônica. Sal de cozinha, por exemplo. O sal de cozinha ele é composto por um metal e um não metal. Ele é o cloreto de sódio. Para quem não sabe, é o NaCl, se eu não estou enganado. Então, é um metal e um não metal. O nosso sal de cozinha é um bom exemplo de uma ligação iônica. E daí nós temos uma ligação covalente. A ligação covalente, um átomo, ele não toma um elétron do outro. Os dois compartilham o mesmo átomo. Então, vamos supor, se eu tenho os átomos que vão ser necessários para atingir a estabilidade do composto. E esse elétron que está sendo feita a ligação, ele vai estar ligado aos os dois átomos. Então, a hora que eu for contar os átomos para ver se esse elemento está estável, eu vou ter que contar tanto de um elemento como do outro elemento. Não sei se deu para entender muito bem.
Mas vamos para outra ligação aqui. Caso ficar alguma dúvida sobre isso, eu tento responder. Não sei como que a gente já está de hora, mas vamos lá. Ligação metálica basicamente são as ligas que nós temos hoje, são ligações metálicas. Os elétrons da camada de valência, eles não são ligados nem um átomo e nem um outro. Eles ficam circundando em todo os elétrons, eles não ficam ligados, mas eles ficam circundando em todo o composto. Eles ficam passando de um átomo para o outro. Ali ele faz uma nuvem de átomos que nós chamamos. Então, o átomo, eles não ficam ligados. Os elétrons que é mais energético, eles se ligam, mas os da camada de valência, eles acabam ficando flutuantes ali pelo composto. Eles passam tanto de um átomo, tanto para o outro, e assim vão andando. Esse foi o final o que vocês vão estudar ali na unidade 1 da apostila. A apostila, acho que todo mundo sabe que está no ambiente online de vocês, está lá na matéria. E que as ligações ali as ligações atômicas é o último conteúdo dentro da unidade 2. Aí, da unidade 1, desculpa. Na unidade 2, a gente vai ver as estruturas cristalinas. Como a gente viu anteriormente, os átomos, eles são um composto feito justamente por ligações atômicas. Todos os átomos, eles têm que se arranjarem dentro da natureza ou se arranjarem artificialmente por indução ou por algum processo de algum enriquecimento do material para que ele possa entrar em equilíbrio. As estruturas metálicas são justamente o que apresentam os arranjos atômicos entre as ligações dos materiais sólidos. Bastante material sólido, a hora que a gente for olhar microscopicamente, eles apresentam um arranjo cristalino. Esses arranjos cristalinos, algumas classificações que a gente pode observar dentro deles é que esses materiais essas estruturas podem ser divididas entre os cristalinos e os não cristalinos. As estruturas cristalinas, elas são encontradas em materiais em que a composição é arranjada em sequências muito bem elaboradas, em períodos repetitivos muito bem organizados. Então, se você pega uma parte do composto, você vai ver que esse composto ele é repetido por todo ao longo da matéria. Ele não tem falhas, é um material assim que é muito difícil ser encontrado na natureza, um arranjo cristalino. São poucos hoje que a gente consegue. E alguns materiais que a gente encontra são os materiais cerâmicos e os polímeros. E a estrutura cristalina é encontrada em todos os metais. Todos os metais eles encontram com esse arranjo. Os metais são metais ligados entre si que formam uma estrutura cristalina. Então, o arranjo dele é cristalino. Eu tenho vários átomos compondo toda a estrutura. E eu acho que no próximo slide aqui tem um exemplo. Aqui. A estrutura cristalina é basicamente isso, pessoal. Isso aqui, cada bolinha dessa seria um átomo. Cada bolinha dessa aqui eu tenho um átomo fazendo uma ligação para completar toda a estrutura que a gente consegue ver. E as estruturas cristalinas é basicamente isso aqui mesmo. Elas são sempre bem ordenadas, bem sequenciadas, a divisão entre elas são sempre um espaçamento bem perfeito. Então, as estruturas cristalinas são bem difíceis de encontrar, principalmente naturalmente. E dentro das estruturas cristalinas, a gente tem algumas divisões dessa estrutura. A gente pode ver que aqui, nessa parte B, é o material cristalino em si, que ele pega essa fatia aqui e dá o zoom, que seria essa figura A, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem a figura B, que é o tipo de arranjo que essa estrutura pode ter,
que a gente vai ver aqui nesse outro lado do slide, que são essas 3 formas principais aqui. Tem outras formas, mas não tão encontradas na natureza também. Então, a gente vai ter mais comumente encontrado essas 3 tipos de estrutura aqui. Então, observando aqui nos tipos de estruturas metálicas, de cristalinas, nos metais a gente pode encontrar bastante variado mesmo esse tipo de estrutura cúbica aqui de face centrada. Vamos supor que a gente tem um dado que tenha só o número 1, seria basicamente isso. Os pontos de interseção ali entre as faces seria um átomo, o número 1 do dado seria outro átomo, e assim seria um dado formado só pelo número 1. Seria basicamente a demonstração, o exemplo que a gente conseguiria dar dessa parte da estrutura cúbica de face. Então, aí nós temos também encontrado bastante nas estruturas metálicas cristalinas a forma cúbica centralizada, que é o que? A gente tem os 2 átomos, os átomos da ponta, e um átomo ficaria bem no centro. É como se eu pegasse as diagonais aqui, pegasse o átomo dessa face aqui, ligasse com essa face aqui, essa face com essa face, e o ponto de interseção entre essas 2 linhas seria o centro da estrutura. E aí estaria alojado mais um átomo ali, que seria o corpo cúbico centrado. Um átomo em cada ponta e um bem no meio. A estrutura hexagonal compactada, como o próprio nome diz, se a gente olhar ela em termos, vamos colocar, se a gente olhar ela em planta baixa, olhar de cima para baixo ali, vai fazer um hexágono e um átomo bem no meio dessa face. Se a gente colocar mais uma dimensão ali, a gente colocar um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver que a gente tem a mesma estrutura embaixo, mas só que no meio a gente encontra a presença de alguns átomos também. Então, essa estrutura aqui também é bem comum a gente encontrar em materiais metálicos. Os materiais cristalinos, nós temos eles os monocristalinos e os policristalinos. Os monocristalinos, de ocorrência na natureza, ele é bem limitado, é muito difícil encontrar, e quando encontra é um material super raro. O diamante mesmo é um exemplo de estrutura cristalina de monocristal que nós temos. Essa formação, e é uma formação que ela é quase perfeita, todo o arranjo dela é muito bem sequenciado, muito bem, as estruturas delas são ligações muito fortes entre si, então é muito difícil você desfazer uma ligação de um cristalino, de uma estrutura cristalina de monocristais, tá? E temos o policristalino, que são, como o próprio nome fala, é encontrado mais de um átomo na sua estrutura. Então a gente tem que é mais... vamos supor, o diamante ele é composto basicamente de carbono. Se a gente pega uma estrutura cristalina de policristal, a gente vai ter o carbono e a presença de um outro elemento também junto na sua estrutura. Ela não vai ser de apenas um elemento. E temos a presença dos não metais, que nos sólidos, os não metais mantêm uma configuração atômica bem regular também, porque alguns materiais não cristalinos, eles são de fabricação não encontrados na natureza, eles são encontrados que nós mesmos fabricamos, entendeu? Então, ele facilita a estrutura de outros átomos e forma um arranjo bem estruturado também, como nos metálicos, nos cristalinos, mas a diferença é que os átomos eles são arranjados de uma forma só o suficiente para manter a sua estrutura. Ele não tem toda aquela ligação forte que tem os monometais, porque a ligação entre átomos iguais ela é bem mais forte do que um átomo, por exemplo, que é ligado com um átomo diferente. Então, a ligação entre átomos iguais ela é bem mais forte. E dentro da unidade 2 também a gente vai entrar entre imperfeições dos sólidos. Imperfeições, como a gente fala,
foge da configuração padrão. É encontrado um átomo a mais que não deveria estar ali, ou é encontrado um átomo que está ausente na ligação da estrutura. Então, é bem comum nos materiais nós encontrarmos essas imperfeições, tá, pessoal? E em alguns materiais naturais, fabricados até pelo homem, é bastante comum encontrar essas imperfeições. É muito difícil pegar um elemento, um material que seja totalmente perfeito, que ele não tenha a presença de um átomo divergente, que seja totalmente homogêneo, não tenha nada heterogêneo dentro da sua composição. Então, isso aqui é muito raro. Então, se a gente for falar em imperfeições em sólidos, a gente pode colocar aí que 99% dos materiais eles vão ter algum tipo de imperfeição, né? Ou a presença de algum átomo que não deveria fazer, ou que ele é heterogêneo aos outros elementos que estão fazendo parte dos compostos, ou algum átomo ali que ficou faltando na hora da formação desse material. Então, dentro dessas imperfeições, nós temos alguns que a gente vai descrever aqui. Temos os defeitos pontuais que ocorrem em um ponto particular da estrutura, sendo dividido entre intersticiais e lacuna. Intersticiais justamente a sobreposição de um átomo sobre o outro. Pode ser ele heterogêneo ou homogêneo, tanto faz. Se eu tenho um arranjo cristalino ali, que eu tenho um átomo que não deveria estar ali por causa da composição da ligação, ele vai ser um átomo que ele vai ser um composto que está com uma imperfeição intersticial, ele está com um átomo a mais, ele está ali tendo que ceder alguns seus elétrons para fazer ligação com outro composto que não deveria estar na estrutura. Então, isso gera uma imperfeição no material. Pode ser que gere uma imperfeição benéfica ou uma imperfeição maléfica. Mais para frente a gente vai ver ali que nem todas as imperfeições elas são necessariamente ruins, que vai gerar uma fragilidade no material. Ele tem algumas imperfeições que trazem benefícios para a estrutura, porque como a gente já falou, os materiais misturados, eles adquirem algumas características positivas dos materiais que são misturados. Então, a imperfeição nem sempre ela é 100% ruim. E também temos a imperfeição em forma de lacuna, que é a ausência de um átomo. E dentro das imperfeições no sólido, nós temos algumas classificações. E uma das classificações mais importantes, principalmente para a gente da área da construção civil, que basicamente tudo que a gente usa é liga, ou é um compósito, ou é um polímero, que são feitos com ligações de diversos elementos atômicos. Então, nós temos as impurezas, que é o quê? Ou a estrutura é formada já naturalmente com um átomo heterogêneo, ou em processo de monofuturamento a gente coloca alguns átomos heterogêneos dentro da estrutura para conseguir justamente a aquisição das características desses átomos inseridos. Então, as impurezas, considerando que elas em ligações atômicas normais têm um arranjo natural lá, todos os átomos bonitinhos, é muito difícil mesmo a gente ter como eu já tinha falado, né, uma estrutura sem impureza, sem imperfeição, sem nada. Então, é bem difícil mesmo. E tem algumas imperfeições que elas são... E as outras imperfeições diversas. Temos as discordâncias, que são os defeitos lineares arranjados e presentes como forma de desalinhamento ao padrão. Então, como eu falei, a gente também causa algumas imperfeições por vontade mesmo. O composto de aço, que nós usamos bastante, que é a liga aço ferro-carbono, que a gente usa na construção civil bastante, o aço. Se você for pegar a formação dele, ele é composto por ferro, que é um minério, e carbono. Então, você vai chegar no depósito de material de construção lá e vai pedir, eu quero um vergalhão de aço CA50. Você vai saber que ela é composta por 50% ferro, 50% de carbono, tá, pessoal?
E essas discordâncias também é bastante encontrada em meios fluidos, de fluidos que é submetido à tensão térmica. Vamos supor que você tem uma garrafa d'água no congelador lá, que está lá faz tempo, mas ela ainda está em estado líquido. Você já deve ter tido a experiência de abrir a tampa da garrafa, a hora que o calor é introduzido dentro da garrafa, essa água solidifica, formando os cristais. Então, essa é um tipo de imperfeição também, de discordância. Porque a hora que você está lá com a água, tem lá só o composto H2O. A hora que você introduz o calor, ela vai começar a cristalizar. E os cristais, eles formam vazios, né? A hora que eles estão formando, se entrelaçando ali, eles entram algumas moléculas de oxigênio e desarranja toda essa estrutura. Então, os compostos que eles são em meios fluidos, que são submetidos a alguma tensão térmica, ele também causa esse tipo de imperfeição. E a imperfeição intersticial, que é no composto bidimensional, que encontramos em algumas partes de materiais, que é justamente isso, introduzir um material diferente da sua composição original para que ela possa adquirir caráteres e características de outro material. Essa foi o final da parte da unidade 2. Na unidade 3, a gente vai estudar um pouco sobre os mecanismos de difusão. Os mecanismos de difusão, pessoal, é justamente um átomo que ele é forçado a se movimentar dentro da própria estrutura. É um fenômeno em que é ocorrido o transporte de matéria através da movimentação atômica. Seja um átomo que ele sai de sua posição original para preencher uma lacuna, ou seja um elemento que está ali com a imperfeição intersticial se movimentando por dentro da estrutura. Porque se o átomo ele não faz uma ligação forte com o outro, ele fica solto na estrutura. Então ele consegue fazer essa percolação entre toda a estrutura, andar os arranjos, se movimentar dentro da estrutura. E justamente a difusão, o mecanismo de difusão é essa movimentação atômica dentro de uma estrutura. Nós temos que, nos mecanismos de difusão, a gente vai ver também os diagramas de fase. O que é essas fases? Nós temos dois diagramas de fases, os unitários e os binários. Esse aqui, o que a gente está vendo ali, que é um diagrama de fase da água. A hora que eu submeto a água a uma tensão ou uma temperatura, uma eletricidade, qualquer tipo de força externa dentro de um composto de água, ele vai se modificando suas fases. O diagrama nos mostra justamente isso, como que a fase dela vai evoluindo como uma aplicação de temperatura. A hora que eu aplico mais temperatura, essa água vai entrar em um ponto de ebulição e vai acabar se transformando de uma fase líquida para uma fase gasosa, e a hora que eu resfrio essa água, ela vai se transformar de um estado líquido para um estado sólido, formando aí os gelos, né? E nisso, se eu for fazer uma análise de diagrama de fases apenas da água, esse aí é um diagrama unitário, porque eu estou vendo a particularidade só da água. Agora, os diagramas binários é como se eu estivesse olhando dois compostos que fazem parte de um conjunto só. Vamos supor que eu estou fazendo a análise binária de uma estrutura de concreto armado. Eu tenho dois materiais. Eu tenho o concreto em si, que é o compósito, e eu tenho a estrutura metálica. Essas duas estruturas, elas vão se comportar de forma diferente. E em demonstração de diagrama, ela vai ter um comportamento diferente também. Seja eu aplicando uma temperatura, o concreto ele vai dilatar ou contrair mais, o ferro ele vai dilatar ou contrair, o coeficiente de dilatação térmica dos materiais são diferentes. Então, por isso que analisando os gráficos, a gente consegue ver todo o comportamento da aplicação de força no material
O mais usado para a gente conseguir ver é a aplicação de temperatura para a gente ver o comportamento de um material. O material normalmente ele expande ou ele contrai com aplicação de temperatura ou resfriamento. Então, os átomos que estão ali se agitando, quando eu aplico calor, eles vão se agitar mais ainda, criando um espaço atômico entre os elementos, e nisso faz com que a estrutura se expanda. Se eu tiro, é inversamente proporcional. Se eu tiro a temperatura, faço um resfriamento dessa estrutura, os átomos vão começar a vibrar menos. E isso diminuindo os espaços entre as ligações, fazendo que o material se contraia. Então, os diagramas não mostram justamente o comportamento dessas estruturas com essas aplicações de tensões. E aí nós temos o limite de solubilidade. E isso nos implica que a concentração de átomos de um solúvel pode ser dissolvida em um solvente a dada temperatura. Deixa eu tentar dar um exemplo. Um exemplo fácil de dar, quem nunca pegou um chocolate em pó ali que você não conseguia dissolver no leite e colocou no micro-ondas, ele pegou e se dissolveu e acabou virando um solvente dentro de um soluto. Então, é basicamente isso. Quando eu tenho uma mistura que fica, a princípio, heterogêneo, aplico o calor, esse soluto ele fica mais... ele consegue se dissolver. O solvente ele consegue fazer a dissolução desse soluto com a aplicação de calor. A mesma coisa do exemplo do leite. Tem alguns achocolatados que, se você está com leite frio ali, ele não vai conseguir se dissolver. Você coloca no micro-ondas um pouquinho, aquece a temperatura do leite, esse composto vai dissolver e vai fazer parte mais homogênea da mistura. Sistema ferro-carbono. Sistema ferro-carbono, pessoal, é o exemplo que eu já dei para vocês, que é o aço. O aço é o composto, é a liga metálica mais utilizada dentro da construção civil. Nós temos algumas ligas também, como alumínio, como o aço. Temos níquel também usado em algumas telhas, mas o aço, em questão de estrutura, é muito utilizado mesmo. E o sistema ferro-ferroso é justamente isso. Ferro-ferroso não, ferro-carbono. É justamente a ligação entre o ferro e o carbono que o material final ele vai adquirir a propriedade dos dois elementos no final da composição. Nós temos uma das características dos materiais das ligas composta pelo ferro-carbono, que ela tem uma boa ductibilidade, uma dureza e uma resistência. Ductibilidade a gente vai ver mais para frente ali, ela está atrelada ao conceito de elasticidade e plasticidade que os materiais devem ter. Se eu tenho um material longilíneo, vamos supor, eu aplico uma força, esse material ele deforma. Ele flexiona, ele flamba, ele torce, ele faz alguma coisa. A ductibilidade é justamente a capacidade que o material tem de voltar ao estado inicial sem eu ter que fazer uma ação corretiva. Então, vamos supor, eu tenho uma viga ali. Eu apliquei a tensão da carga sobre essa viga. Ela vai ter um momento fletor. Esse momento fletor, a hora que eu escoro ou a hora que eu tiro essa tensão, a capacidade dessa viga ela tem que voltar ao seu estado original, ela tem que voltar ao estado inicial antes da deformação. E isso está atrelado à característica dúctil do material. Esse limite de elasticidade ele tem um ponto máximo. Se a gente fazer muito esforço num elemento, ele vai chegar no estado de elasticidade, vai passar esse ponto, e aí a gente tem a ruptura do material, tá, pessoal? Mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais detalhado lá na frente. E temos algumas transições de fases também, que é basicamente os materiais que são feitos com tratamento térmico.
quais são uma transição, um material que é feito transição de fase bem comum na construção civil é o vidro. Nós temos o vidro lá, nós passamos ele por um processo de têmpora, aplicamos algumas técnicas, aquecemos esse vidro novamente, submetemos ele à tensão de compressão e esse vidro ele fica bem comprimido. O vidro temperado é justamente isso. Ele passa por um tratamento térmico para criar uma característica diferente, rearranjar os seus átomos e criar uma resistência bem maior. Então, eu tenho um vidro, vamos considerar um vidro normal. O temperamento do vidro é justamente submeter eles a um esforço térmico para rearranjar as estruturas para ele ficar ter maior resistência. Se vocês conseguirem qualquer dia ter uma placa de vidro, e se você fizer um trinco bem no cantinho dele ali, você pode notar que ele vai quebrar inteiro, ele vai estilhaçar inteiro, porque esse vidro ele é feito por tensão, foi feita uma transformação na fase dele, ele saiu da sua fase inicial, passou por um processo de tratamento e foi adquirido as características que para a utilização dele era necessária. Então, o vidro temperado ele é feito todo um tratamento para transformar a face dele e é um dos materiais também que a gente encontra com bastante abundância dentro da construção civil. E dentro dessas transformações, a gente tem algumas transformações mais comuns que nem todas, eu vou fazer uma transformação de fase de um material. A gente tem que aplicar o esforço suficiente para que ele consiga passar pelas 3 fases e adquirir uma característica nova. Vamos supor que a gente faz eu quero fazer uma transição de fase em um material, mas eu não aplico um mecanismo suficiente nele. Ele não vai ter alteração do seu composto ou na sua qualidade, ele simplesmente vai sair como o mesmo material que ele entrou. A gente não vai ter uma troca, não vai ter um ganho de performance, a gente não vai ter um ganho de qualidade do material, ele simplesmente vai ficar pelo mesmo, dependendo do mecanismo de difusão que a gente utilizar nele. Se a gente for aplicar mais força, mais tensões nesse material, ele pode pular para a segunda fase de transformação, que aí sim começam a aparecer as alterações na composição, alteração na qualidade, ele pode adquirir novas características, um desenvolvimento melhor para o que você estiver precisando empregar. Então, a gente tem que sempre aplicar força suficiente para ele passar pelas 3 fases de transformação. O vidro mesmo, como a gente pega o vidro, ele fabricado lá à base de sílica normal, a gente aquece, ele vira um composto à base de silicato. Beleza. A gente pega esse material, faz a temperatura. Se o vidro não passasse por essas 3 fases de transformação, no final ele ia sair o mesmo vidro que ele entrou. Então, tem que empregar os mecanismos tanto de difusão como de tensões, aquecer o vidro que seja o suficiente para ele mudar as suas características. Não adianta eu chegar lá, vou pegar um vidro ali e vou acender um isqueiro para esquentar ele. Ele não vai alterar em nada, pessoal. Então, são altas temperaturas, altas pressões para que a gente possa fazer essa transição de fase. E a terceira fase é apresentado um composto basicamente novo. Ele faz um arranjo atômico, a rede cristalina dele é toda diferenciada, é uma apresentação totalmente diferente das características do material original, mesmo ele não deixando de ser o material de início também. Ele apresenta novas qualidades, novos desempenhos, novas características, mas o vidro continua sendo vidro depois de passar pelo tratamento térmico, entendeu? Ele não vai deixar de ser vidro porque ele passou por um tratamento, mas ele é um vidro com propriedades especiais, com alto desempenho, então tem que levar em consideração que o material passa por toda a transformação. E no capítulo 4 a gente vai descobrir algumas propriedades desses materiais. A gente passou pela parte macroscópica, microscópica, arranjos atômicos, ligações, tudo para chegar no material final.
Chegamos no material final. Qual propriedade que eu quero desse material? Eu quero que ele tenha uma propriedade mecânica, eu quero que ele tenha uma propriedade térmica, eu quero que ele tenha uma propriedade elétrica. O que você espera na produção de um material novo? Então, com base nas propriedades que você deseja, que você vai tratar ele. E algumas das propriedades que a gente consegue encontrar nos materiais é justamente a propriedade mecânica. O material que tem a propriedade mecânica é justamente o material que ele consegue, com uma tensão aplicada, se deformar e voltar ao seu estado natural. Então, vamos supor o mesmo exemplo lá, vamos fazer um exemplo da viga agora, da laje. A gente concretou a laje, deu tempo de cura, deu a pega do cimento, a gente removeu as escoras. Essa laje, com certeza, ela vai se deformar. Mas ela tem que ter um comportamento elástico suficiente para que ela não chegue no seu estado de ruptura. Então, essa propriedade mecânica é adquirida na laje pelo material metálico. O material metálico que a gente viu lá atrás, que ele tem bastante ductibilidade. Ductibilidade é justamente isso. O material se deformou, não rompeu. Se eu tirar a tensão, ele volta. Essa é um comportamento, uma propriedade mecânica que os elementos estruturais, os concretos armados, eles precisam muito ter, porque deformar, eles vão. A partir do momento que você remove as escórias de uma estrutura, ela vai sofrer flexão, vai sofrer torção, vai sofrer flambagem, tudo isso vai ser exercido na sua estrutura. E tem como eliminar esses esforços? Não tem. Então, a gente tem que escolher materiais que vão resistir a esses esforços, que eles não vão entrar em um estado de ruptura. E, como a gente consegue ver aqui, o comportamento elástico é exatamente isso que eu acabei de falar. Comportamento plástico, vamos lá. Comportamento plástico, ele segue na seguinte linha. Eu tenho o comportamento elástico. Apliquei uma força, apliquei uma tensão nessa estrutura, ela deformou. Se eu colocar força o suficiente para eu não ultrapassar esse comportamento elástico, ele volta. Agora, se eu apliquei uma tensão maior do que o estado elástico dele suporta, o que vai acontecer? Ele vai entrar ele vai ter um comportamento de plasticidade. A plasticidade de um material é a pré-ruptura dele. A partir desse ponto, se eu passei o momento elástico, se eu passei o momento plástico da estrutura, ela vai romper. Então, a gente tem que estar sempre atento ao que os materiais suportam. Eu não posso colocar uma tensão maior do que aquele material vai suportar. Eu não posso colocar... eu estou com uma estrutura preparada para receber uma casa térrea. Eu não posso simplesmente colocar um sobrado em cima dessa estrutura. Porque ela vai passar pelo comportamento elástico, vai passar pelo comportamento plástico e vai acabar rompendo. Os materiais, eles não têm a resistência suficiente para aguentar qualquer tensão. Todos os materiais vão ter o seu ponto de ruptura, que é justamente a aplicação de força excessiva. Se eu aplico uma força que é mais do que ela suporta, com certeza ela vai romper e vai dar problema, tá, pessoal? Agora, nos materiais também nós temos as propriedades elétricas. As propriedades elétricas não quer dizer só que ela seja capaz de conduzir a eletricidade. Se ela tem algum tipo de afinidade elétrica, seja tanto para condução ou para resistir, nós temos os isolantes também, que são, dentro da engenharia civil, nós temos as capas da fiação, que ela serve como isolante elétrico, que é a base de... Alguns são a base de borracha, outros têm alguns polímeros que não são tão eletroafetos assim. Então, as propriedades de um material de comportamento elétrico, ela pode ser tanto para condução quanto para o isolamento. Então, não quer dizer que o material ele tem propriedade elétrica só se ele tiver a capacidade mesmo de conduzir a eletricidade. Não, se ele tem a capacidade de absorver
a energia elétrica e não deixar ela ser transmitida para outro ponto, ela também tem uma característica elétrica, mas só que ela tem uma característica de isolamento. Nós temos as propriedades térmicas, que é basicamente igual às propriedades elétricas, tá, pessoal? Tanto a capacidade de absorver o calor em seu entorno, quanto a capacidade de conduzir, como com a capacidade de impedir a transmissão térmica. Então, é um material que possui dessas características. Conduzir, impedir, ela já é de comportamento térmico. Se eu tenho, mas nas propriedades térmicas, a gente tem um ponto a mais, que é justamente o que eu falei lá atrás. Lembra que se eu aplicar calor no material, ele vai expandir ou ele vai contrair? Todo o material tem um coeficiente de dilatação térmica, seja para contração, seja para expansão. Então, o comportamento desse material também em receber calor, expandir ou contrair, ele está atrelado à propriedade térmica do material. O coeficiente de dilatação térmica dentro da termodinâmica está atrelado ao material em si. Nós temos as propriedades mecânicas magnéticas dos materiais, presentes em alguns materiais, e é justamente magnetismo, todo mundo conhece, é o poder de atração ou repulsão de um material entre outros. Se eu pego um ímã e um ferro, eles vão se atrair. Se eu pego dois polos iguais de um ímã, eles vão se repelir. Então, a propriedade magnética é justamente essa. A resposta que o material tem acerca de outro, para ver se ele tem uma força de atração ou de repulsão. E esse magnetismo é encontrado nos aços, nos ferros e em alguns minérios também. Temos rochas magnetitas que elas têm propriedades magnéticas. Se a gente aproximar um ferro ou um ímã, alguma coisa que seja uma polaridade diferente, esses dois elementos eles vão se atrair. Se for de mesma polaridade, eles vão se repelir. Isso aí, em todo material, é igual. As propriedades ópticas dos materiais é justamente como ele se comporta através da sua exposição sobre a luz. Hoje nós conseguimos enxergar as coisas porque toda superfície plana, toda superfície que seja sólida, ela tem um coeficiente de reflexão de luz. Vamos supor, a cor branca é a cor mais reflexiva. Eu aplico a luz nela, ela vai refletir com bastante intensidade. Algumas características dos materiais estão justamente ligadas à cor. Se eu faço a inserção de luz em um material opaco, ou que seja transparente, ou que seja preto, o preto absorve bastante a luz, não impedindo ela ser refletida. E se for numa superfície transparente, a luz vai passar por ela e não vai ser refletida. Tanto que os vidros, todo mundo já teve a experiência de dar de cara numa porta de vidro aí, então isso aí não precisa nem falar, né? É uma coisa difícil de se observar. E justamente nas superfícies dos sólidos, eles têm essas propriedades ópticas atreladas à sua capacidade de absorver a luz, de refletir ou de refração. Então, são materiais aí que são observados por essa ótica, por essa vertente de propriedade ótica que apresentam algumas dessas características. Beleza, pessoal? Já passei bastante da minha hora. A gente tinha 40 minutos de aula, a gente começou 7h30, já é quase 9 horas. O coordenador aqui já deve estar querendo me expulsar. E eu falei mais do que deveria. Eu vou fazer uma palavrinha. Valeu, Fernando. Eu vou fazer uma palavrinha aqui com ele sobre... Ô, Fernando. Pode falar. Não, beleza. Muito obrigado pela sua apresentação aí. Eu vi algumas perguntas no chat aqui sobre o estudo de caso. Aí eu baixei aqui rapidinho o estudo de caso e vou fazer uma palavrinha com eles aqui. Tá bom? Vou tentar compartilhar aqui para eles. Você pode ficar aí aguardando. Beleza.
Então, pessoal, esse aqui é o estudo de caso, né, o material que está com vocês, né? Eu já vou parar direto aqui neste gráfico, que é o que eu julgo mais importante aqui nesse momento para fazer a análise do que o professor está solicitando aí nessa atividade, né? Então, já aproveitando o gancho, né, dessa última parte que o professor Fernando ele nos passou, né, sobre as propriedades dos materiais, esse estudo de caso ele está ligado diretamente aí às propriedades mecânicas dos materiais, né? Então, se a gente observar no nosso dia a dia, os materiais eles não se comportam da mesma maneira quando eles estão solicitados à ação de forças. Então, se nós aplicarmos uma força numa borracha, ela vai se deformar e quando a gente soltar, liberar essa força, a borracha tende a retornar para a posição de início, certo? Se eu aplicar uma força num piso cerâmico, tentar fletir ele, a gente vai aplicar a força até um determinado momento e de repente ele vai quebrar, certo? Se eu pegar uma barra de aço e tentar esticar ela, muito provavelmente a gente não vai perceber nada, porque tem que aplicar muita força numa barra de aço, num vergalhão, para a gente perceber a sua deformação. Mas se a gente conseguir tentar dobrar ela, a gente percebe que a gente consegue dobrar ela facilmente, porque um dos lados dessa barra ela vai esticar e o outro dos lados ela vai comprimir, certo? Então, dessa forma, a gente consegue encurvar uma barra de aço. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, para cada material, ele vai ter um determinado comportamento aí quando estiver solicitado a ação de forças, né? Então, esse gráfico que está em tela aí é o gráfico de tensão-deformação. Cada material vai ter um gráfico diferente desse aqui. Então, um material cerâmico vai ter um gráfico diferente, o aço vai ter um comportamento diferente, o concreto vai ter outro comportamento, uma lajota, um vidro, uma borracha, qualquer material vai ter um comportamento diferente aqui. Então, a minha ideia é tentar explicar o que o professor está pedindo, né, no estudo de caso, de acordo com as propriedades mecânicas do material, certo? Sim, então, como o professor Fernando ele comentou, todo o material, todo objeto, né, ele se deforma para quando ele está solicitado a ação de força. Mesmo que a gente não perceba, o material ele se deforma. Não tem um material muito rígido. Então aí a gente já tem um conceito bastante importante aí sobre rigidez, né? O quanto que o material ele se deforma quando a gente está solicitado, quando ele está submetido aí à ação de força, certo? Esse gráfico justamente mostra o comportamento da força de tração. Você vê que a hora que ele está em crescência linear ali, esse é o finalzinho do estado elástico dele. A partir desse momento, a hora que ele começa a fazer a curvatura, esse material ele já não tem mais a capacidade de voltar ao seu início. Ele já entra em um estado plástico. A hora que a gente atinge aqui o ponto M é o estado limite de plasticidade dele, ele já começa a entrar em processo de ruptura e a hora que ele chega no ponto F do gráfico ali, ele já acabou a tensão já foi aliviada e o material rompeu. Justamente isso. Certo. Então, assim, ó, a Samara está perguntando se precisa de algo quente para encurvá-la. Não, só mesmo uma ação da força para encurvar um vergalhão de aço. Mas vamos aqui. Então, quando o material ele não está solicitado por força, vamos imaginar que essa tensão ela está correlacionada à força. Então, aqui eu tenho algo correlacionado à força, que é o que a gente chama de tensão, e aqui eu tenho algo correlacionado ao deslocamento, que é o que a gente está chamando de deformação. Então, se eu não tenho nenhuma força, o material também não vai se deformar. A partir do momento que eu vou aumentando a força, ou seja, eu vou aumentando a minha coordenada nesse gráfico vertical aqui, o meu material ele vai se deformando, então vai aumentando a deformação, certo? Então tem aí uma relação entre força e deformação. Quanto mais eu aplico a força, mais o material se deforma. Então a gente percebe que neste caso aqui, ó, o material ele tem neste início de comportamento aqui, ó, no começo aqui da sua aplicação, ele está praticamente linear, certo?
Então, tem uma relação direta, uma proporção entre força e deformação e deslocamento, certo? Então, neste caso, a gente fala que o material ele tem um comportamento linear, beleza? Porque tem essa correlação direta, né? Se eu aplico uma força X, ele vai ter um deslocamento Y. Se eu aplico uma força 2X, ele vai ter um deslocamento 2Y, certo? Então tem uma proporção aí entre força e deslocamento. Então, quando a gente tem isso, a gente fala que o comportamento é linear. Então, vamos supor que eu estou aplicando uma força de tração, certo? Uma força de tração é quando eu estou esticando o material. Então, se eu estou aplicando uma força de tração no material e eu solto essa força instantaneamente e o material ele consegue retornar para o seu comprimento de origem, então eu posso dizer que esse material ele tem um comportamento elástico, certo? Como se fosse uma comparação mesmo. Você pega um elástico, estica, se você solta, ele volta, certo? A mesma ideia é os materiais aí que tem esse comportamento elástico. Eu aplico uma força, ele vai se deformar. Se eu liberar, ele retorna para a sua posição de origem. Então, um material que tem esse comportamento, a gente fala que ele é elástico, né? Então, um material que é elástico, ele não necessariamente ele tem esse comportamento até a sua ruptura, né? Por exemplo, se a gente pegar um plástico de bala, digamos assim. Todo mundo já pegou um plástico de bala e esticou. E a gente percebe que o plástico de bala, muitas vezes, ele se deforma bastante. E aí, inclusive, ele vai clareando, certo? Ele vai esticando cada vez mais, vai clareando, clareando. E a gente consegue aumentar consideravelmente o seu comprimento, certo? E se a gente soltar essa força, ele não vai voltar para a posição de origem. O plástico de bala ele não vai voltar. Então é uma comparação bastante legal da gente fazer para a gente entender o que é esse comportamento plástico. Então, uma vez que o material ele não consegue retornar para a sua posição de origem, mas ele consegue continuar a se deformar, certo? Então, essa parte, além do comportamento elástico dele, é onde a gente fala que o material iniciou a sua fase plástica, certo? Então, se eu aplico uma força no material, ele se deforma, e se eu soltar, ele não voltar para o comprimento inicial de origem, então a gente pode dizer que ele tem um comportamento plástico, certo? Então, vai ter material aí que vai ter os dois comportamentos, uma fase elástica e uma fase plástica, conforme esse exemplo aqui, ó. Então, normalmente, essa linha reta aqui, ó, ela tem um comportamento elástico, e a partir do momento que ele começa a encurvar aqui, ele tem um comportamento plástico. Então, se eu soltar a força aqui neste ponto, por exemplo, né, se eu descarregar o material neste ponto, ele não vai voltar para o comprimento de origem, sim, ele vai voltar e vai ficar com uma deformação residual para sempre. Não volta mais essa deformação uma vez que ele entrou no comportamento plástico, certo? Então, vamos explicar alguns pontos principais aqui deste gráfico aqui, ó. Então, quanto menos o material ele se deforma, mais rígido a gente diz que ele é, certo? Então, quanto menos ele se deforma, mais rígido o material é. E uma propriedade que nos ajuda a identificar bastante é o módulo de elasticidade do material. O que é o módulo de elasticidade do material? É aquele coeficiente de proporção que existe na fase linear do material, quando a gente tem aquela correlação entre força e deformação. Lembra aqui no comecinho, ó, que aqui ele tem um comportamento linear, certo? Então, quando eu falei, se eu tenho uma força X, ele vai se deformar Y, se eu tenho uma força X, ele vai se deformar Y, se eu tenho uma força 2X, ele vai se deformar 2Y, então tem essa relação. Então, a relação de módulo de elasticidade, ela está aí, né? Nessa região do comportamento elástico. Então, quanto menor o meu módulo de elasticidade, essa reta ela vai ser menos inclinada. Então, vamos supor que eu tenho um material pouco rígido, então ele vai se deformar bastante. Então, minha reta ela vai estar inclinada com pouca inclinação. Depois vai continuar o gráfico. Agora, um material bem rígido, eu vou aplicar bastante força e ele vai se deformar pouco, certo? Então, veja que essa distância aqui, ó, é a minha força, é o parâmetro que correlaciona a minha força. E essa distância aqui é o parâmetro que correlaciona a minha deformação. Então, aqui, nesse caso, eu apliquei muita força e ele se deformou pouco. Então, é um material bastante rígido. E nesse outro caso aqui, ó, que eu tenho uma reta mais inclinada, ó, eu apliquei
menos força e ele se deformou muito mais. Ou seja, esse material aqui de baixo, né, com essa reta um pouco menos inclinada, ele é menos rígido do que esse outro. Então, como que a gente pode dizer? Um material que tem um módulo de elasticidade maior, ele vai ser mais rígido do que o módulo de elasticidade menor, certo? Então, aí já está explicado uma das perguntas que está solicitando no estudo de caso, né, para identificar dentre aqueles materiais lá quais seriam os materiais mais rígidos, ou seja, está correlacionado aí ao módulo de elasticidade. Outra questão que ele fala também no estudo de caso é sobre qual o material mais resistente. Aí nós temos que identificar dois tipos de resistência, né? Essa resistência, que é a resistência máxima aqui, certo? Que é o limite de resistência, ou seja, eu não consigo aplicar mais força além disso. Uma vez que eu apliquei uma força tão grande que atingiu esse ponto, o material ele vai romper, certo? Ele não consegue absorver mais força e ele vai começar a se deformar bastante, certo? Se eu pegar uma barra de aço e esticar, nesse ponto que eu atingi uma força tão grande que atinge esse limite de resistência, ele vai começar a diminuir a sua seção, vai começar a esticar um monte sem qualquer aplicação de força. É isso que acontece, ó. Ele vai, sem qualquer acréscimo de força, daqui para cá, ó, ele vai só se deformar, mas perceba que ele está se deformando sozinho, sem eu aplicar nenhuma força a partir daqui, certo? Então, a partir desse ponto aqui, ó, o material já era, né? Se ele chegou aqui, ele vai só se deformar mais e vai até eu chegar ao ponto que ele vai separar um pedaço do outro. Beleza? Então, nós temos que identificar duas classes de resistência aqui, ó, o limite de resistência e a nossa resistência ao escoamento. O que é o escoamento? Vamos lá, que é um conceito que eu não passei, que eu não expliquei para vocês. O escoamento é quando ele passa dessa fase elástica e linear para a fase plástica, ou seja, é toda essa região onde ele se deforma bastante, com pouco acréscimo de força. Vamos lá, para ele chegar aqui, ó quanta força que ele não absorveu, certo? O material. Então ele se deformou muito pouco. Agora, daqui para cima, ó, daqui até aqui, veja pouca força, em comparação ao que eu tinha aqui para baixo, ele teve um acréscimo pequeno de força, mas veja o quanto que o material não se deformou, certo? Ele se deforma bastante com pouco acréscimo de força. Então, nessa região onde ele se deforma bastante com pouco acréscimo de força, é onde existe o escoamento. Então, existe a resistência ao escoamento, que é onde passa da fase elástica para a fase plástica, e também existe o limite de força, o limite de resistência. Então, quando a gente fala de resistência dos materiais, a gente pode estar tratando desses dois valores, né? O limite ou a resistência ao escoamento. Quando a gente fala de material, nos nossos dimensionamentos de elementos estruturais, a gente sempre trata, na maioria das vezes, né, a gente trata a resistência principal aqui é essa resistência ao escoamento, né? Então, quanto maior a nossa valor da resistência ao escoamento, mais resistente a gente pode dizer que o material ele vai ser, certo? Então, quando a gente fala de elementos para fins estruturais de construção, na maioria das vezes a gente avalia a resistência ao escoamento. Então, quanto maior a resistência ao escoamento, mais resistente a gente vai dizer que o material ele é, certo? Então, está explicado aí mais uma das questões que o professor solicitou aí no estudo de caso. A última pergunta que ele colocou, não sei se é a última, a penúltima, era em relação à redução da seção transversal. Então veja aqui, ó, que a partir do momento que ele atingiu a sua limite de resistência, perceba aqui que no desenho, né, que está representando o comportamento do material solicitado essa força de tração, ele começa a reduzir a seção transversal aqui, ó, entendeu? Olha, nessa região ele tem uma redução da seção transversal, até o momento que vai chegar nesse ponto que vai separar, ó, nesse ponto aqui rompeu, separou um lado do outro, beleza? Então, como que a gente pode identificar qual que é o material que vai sofrer essa maior redução? Vai ser o material que vai sofrer maior deformação, ó, maior deslocamento aqui, ó,
esse deslocamento aqui em relação antes da ruptura, né? Então, o material que sofrer maior deformação na ruptura vai ser o material que vai sofrer uma maior redução na seção transversal, certo? Por que isso? Porque o material é o mesmo, certo? Eu tenho uma porção de material aqui que é o mesmo. Então, se eu aplicar uma força de compressão, a matéria é a mesma. Então, que a tendência, se eu aplicar uma força de compressão, ele ficar mais gordinho, certo? E se eu aplicar uma força de tração, a tendência é ele ficar mais magrinho, né? Porque a quantidade de matéria aqui é a mesma. Então, por isso que ocorre essa redução de seção transversal. Então, quanto mais ele estica, mais ele perde seção transversal. Então, uma das formas da gente avaliar qual que é o material que mais vai sofrer redução de seção transversal vai ser aquele que se deformar mais na ruptura. Então, aí dessa forma ele pergunta lá, ele dá os exemplos, né? Ele fala que está estudando o material para resistir aos esforços e tal, e apresenta essa lista de materiais com as propriedades, ó, resistência ao escoamento, limite de resistência, deformação na ruptura e de modo de elasticidade. Então, dessa forma, ele pergunta qual é o material mais rígido, qual é o material mais resistente e qual que vai sofrer maior redução de percentual. Então, com a explicação que eu tentei dar para vocês, né, sobre esse gráfico aqui e sobre o comportamento do material quando ele está solicitado aí a força, eu acho que vocês conseguem resolver este estudo de caso e responder o que o professor está solicitando. Beleza? Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. O Carlos comentou. Ele falou, então o que determina se ele vai voltar ou não será plástico ou elástico. Então, se ele vai voltar ou não é o comportamento elástico, né? Então, se eu apliquei uma força e ele vai voltar, ele tem um comportamento elástico. Se eu apliquei uma força além do limite elástico dele, né? Aí ele vai passar para o comportamento plástico, aí ele não volta mais para a posição de origem, ele vai se deformar para o resto da vida e nunca mais a gente volta ele para a posição de origem dele, porque eu ultrapassei o limite de escoamento do material ou aquele limite de proporcionalidade entre o material, certo? Então, é isso. O Carlos falou para eu comentar um pouco sobre o escoamento. Então, o escoamento, como eu falei, é quando a gente aplica, o material se deforma, ele chega num ponto onde ele se deforma muito com pouca ou nenhuma aplicação de força. Então, igual o plástico. Eu cheguei no momento, o plástico de bala, cheguei no momento que eu estiquei, estou aplicando pouca força e o material e o plastiquinho está esticando. Então é porque ele está escoando, né, com pouca aplicação de força, mas ele está lá escoando, se deformando bastante. Lorraine falou que ia tirar as dúvidas dela. Tem como dar um exemplo, como na atividade de estudo de caso? Eu não tenho nada aqui, mas eu posso tentar organizar um material para passar para vocês aí, mas agora eu não consigo um exemplo numérico para passar para vocês. Então, beleza, Carlos, obrigado, Letícia, muito obrigado. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Voltando aqui, agradeço principalmente a participação aí do professor Fernando, que explicou sobre a disciplina de vocês, né, toda a apostila, fez uma revisão geral, e não haverá lista de presença, a Neia está perguntando, não temos lista de presença, e é isso, né, obrigado pela participação de todos vocês, e Fernando, se quiser fazer o último uso da palavra aí, fica à vontade. Não, acho que era só isso mesmo, a gente até ultrapassou um pouco o limite que foi dado para a gente tinha 40 minutos, estamos com 1h30 de live, a gente não pode ficar muito se estendendo, porque... Mas, como eu falei no início, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, temos os tutores aqui da Unifates, que está aqui para atender vocês e sanar essas dúvidas. Se vocês... algum tema não foi abordado, ou se vocês estão com alguma dificuldade em uma atividade, só entrar em contato com a gente a partir do Blip ou lá no Moodle, que a gente vai estar atendendo vocês, transmitindo um pouco do nosso conhecimento para vocês também, sanando algumas dúvidas. Por hora, beleza, então. Eu disse que seja só, né? Fechou? Beleza? Tudo bem. Bons estudos para todos vocês e até mais. Qualquer coisa, chame os tutores. Um abraço. Beleza. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.